Boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje o negócio é o seguinte: a gente vai transformar um texto psicológico fascinante em algo super dinâmico e direto ao ponto. Vamos explorar a ideia de que cada ser humano está, todos os dias, desenhando uma história em quadrinhos silenciosa e invisível sobre quem é. Sabe, nós somos os roteiristas, os ilustradores e os protagonistas dessa graphic novel interna. E a forma como a gente desenha o nosso próprio personagem afeta literalmente tudo nas nossas vidas. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Existe uma imagem silenciosa que a gente carrega lá no fundo. Ela estabelece um tom quase cinematográfico para nossa jornada. Essa imagem não fica só guardada pegando poeira na gaveta da memória, não. Ela dita ativamente como nós nos apresentamos ao mundo e como interpretamos cada escolha. É tipo um filtro constante sobre a realidade, definindo as cores e as sombras de tudo que a gente tenta sustentar diante dos outros e de nós mesmos. Ato 1. A origem do esboço. Como essa construção acontece aos poucos. Isso ilustra de um jeito brilhante como os nossos primeiros traços não são feitos por nós. Eles são desenhados pelas expectativas que a gente recebe logo no início da vida. Depois, nos anos de formação, esses contornos ficam mais fortes à medida que aprendemos os papéis que devemos ocupar. E claro, num processo contínuo, as sombras e os detalhes são preenchidos por experiências em que sentimos aceitação ou, às vezes, inadequação. Forças externas seguram o lápis muito antes da gente perceber que está sendo desenhado. Com o passar do tempo, a tinta desse esboço começa a secar. E quando a tinta seca, a imagem ganha consistência. A gente passa a se reconhecer exclusivamente através desse desenho específico. Ele vira a grande moldura, aquela estrutura invisível que organiza absolutamente tudo. É aquele momento em que a identidade deixa de ser fluida e passa a ser o roteiro oficial da nossa vida. E esse roteiro ele se manifesta através de pequenos balões de diálogo mental. Frases como, eu sou assim, isso combina comigo, ou isso não parece comigo. Elas parecem super inofensivas, né? Mas na verdade são declarações muito rígidas. São falas de um personagem que a gente tenta sustentar o tempo todo para garantir que o enredo faça sentido para a plateia e para o próprio autor. Ato 2. O contorno fixo, quando a imagem cristaliza. Essa imagem interna é uma estrutura psicológica invisível que oferece identidade, continuidade e organiza o caos. E abandonar essa imagem é incrivelmente difícil. Por quê? Porque, exatamente como as bordas que separam os quadros numa página de gibi, ela nos dá estrutura. Mesmo que essas bordas limitem os movimentos, elas nos fazem sentir seguros, porque pegam aquele caos imenso e aterrorizante da vida humana e organizam de forma contida. Ato 3. A tensão silenciosa. O que acontece quando a vida muda? Olha, o que é realmente interessante notar aqui é o contraste profundo que existe. De um lado, temos a imagem interna, desenhada lá no passado, que anseia por estabilidade, previsibilidade e contornos perfeitamente claros. Mas, do outro lado, a experiência viva. Ela transborda, muda de direção, é super confusa e traz à tona partes que a gente tinha apagado com a borracha anos atrás. É literalmente uma colisão frontal entre o roteiro planejado e a improvisação da vida real. Esse conflito é inevitável. Uma tensão gigante começa a se acumular quando os desejos internos do personagem começam a crescer muito além das linhas dos quadrinhos em que o ilustrador insiste em desenhá-lo. O que a gente sente por dentro simplesmente já não cabe mais na caixinha daquela versão de nós mesmos que juramos manter. E como é que a gente lida com isso? Com uma tentativa frenética de ajustar a experiência viva através de manobras sutis só para não estragar a narrativa. O passo 1 é silenciar ativamente partes que não combinam com a imagem. O passo 2 é evitar qualquer desejo que desorganize o enredo. E o passo 3 é manter certas posturas falsas, mesmo quando já perderam a verdade, apenas para que a cena continue parecendo a mesma. E é super importante entender que essa supressão não nasce da maldade. Isso acontece por uma necessidade desesperada de continuidade. É só um hábito inconsciente para a gente permanecer reconhecível quando olha no espelho. Nós só queremos que a história continue coesa, sabe, quadro a quadro. Ato 4. A quebra, quando a imagem simplesmente falha. Estes são aqueles momentos de ação rápida, os quadros que quebram a página inteira. Quando algo escapa, uma reação totalmente inesperada que surge do nada, ou um cansaço que fica impossível de esconder, uma vontade repentina que não pede autorização para entrar em cena. São instantes de pura franqueza, onde a tinta falha, a máscara cai e o verdadeiro eu irrompe, quebrando todas as regras do roteiro. Então, o ponto crucial é o desconforto colossal que se instala nesse exato momento. A imagem falha, e de repente, a gigantesca distância entre a ilusão controlada do que a gente acreditava ser e a verdade confusa que realmente nos move por dentro, fica ali, totalmente exposta.
É um estado de extrema vulnerabilidade. Ato 5. Além da página. Abraçando a complexidade. Tem uma beleza silenciosa nessa constatação, né? Nenhuma imagem interna consegue conter completamente quem um ser humano é. A falha da nossa imagem não é um erro, é, na verdade, uma oportunidade imensa. Nós somos muito, muito mais vastos do que qualquer rascunho. Existir não significa sustentar uma coerência narrativa absoluta o tempo todo. Abraçar a complexidade é aceitar a nossa versão organizada, com certeza, mas também acolher aquilo que contradiz essa versão. É aceitar o que muda e dar espaço de sobra para aquilo que a gente ainda não sabe definir. É transitar pelas mudanças sem ter obrigação de explicar o enredo a cada página virada. Vamos dar um passo além e ver como isso ganha forma. O verdadeiro sofrimento, aquela dor silenciosa que muita gente carrega, começa justamente ao tentar permanecer fiel demais a uma versão antiga de si mesmo. O crescimento exige a coragem de decepcionar aquela imagem velha e rígida, aquele personagem obsoleto que a gente pensava que deveria ser. E para fechar nossa análise de hoje, fica esta provocação em aberto. Quem a gente seria se não precisasse sustentar uma ideia fixa sobre nós mesmos o tempo inteiro? Se pudéssemos simplesmente soltar o lápis, apagar as bordas restritivas e parar de forçar uma coerência imaginária, como seria o próximo capítulo? Fica o convite para imaginar uma história totalmente livre, sem amarras. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração e até a próxima!